Olá, eu sou a Dora, seja bem-vindo ao Livros e Pão. E hoje estamos aqui para falar não apenas de um livro, mas sim de 3, porque eu deixei acumular, então vou juntar todos de uma vez. É isso aí, roda a vinheta. Hoje nós falaremos de Guild, Um Homem Chamado Ove e Viralizou. E eu vou começar agora por Viralizou, que foi o que eu li mais recentemente. Viralizou é um livro nacional escrito por Juan Julián e por Igor Verde. Viralizou conta a história de simplesmente um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro. E a gente acompanha a história da MC Thalita, que por acaso parece muito com uma tal MC Anitta, sabe? Que já existiu antigamente, que agora é só Anitta. E também a história do Péu Dias, que Léo Dias. Então tem uma clara influência por trás desses personagens, mas mesmo que você não conheça a Anitta ou o Léo Dias, ainda dá pra você ler e se envolver com eles e entender o que tá rolando. E basicamente vem esse apocalipse do nada, né? E a partir disso começa o caos todo, só que ao mesmo tempo com muitas pitadas de humor. Eu gostei dessa leitura, eu achei ela bem divertida, foi a leitura que eu lia no transporte público, então era minha leitura de ônibus e minha leitura de metrô. E devo dizer que ela se encaixou muito bem para essa categoria específica, leitura de transporte público. Porque eu tentei ler Shakespeare mês passado no transporte público e não deu tanto certo. Eu tinha que ficar voltando em várias passagens e nessa aqui eu achei que isso não foi necessário. Porque eu cheguei à conclusão que, pra mim, uma boa leitura de transporte público é tal como um bom filme de sessão da tarde, sabe? Você meio que já sabe o que esperar, mas você ainda se diverte chegando lá. E esse livro foi isso pra mim. Ele tem um tom de humor bem ácido em alguns momentos e tem inclusive umas cenas bem grotescas mesmo, assim, o gore e tudo mais do zumbi, sabe? Aquela parada de carnes pútridas, mordidas em partes nojentas do corpo. E isso faz com que o livro mereça sim a classificação de mais 18 que ele tem. Eu até acho que às vezes podem ter exagerado um pouquinho na medida da escrita dessas cenas, porque sei lá, acaba destoando um pouquinho o tom do livro. Ora ele é muito engraçado e ora ele é gráfico demais, então às vezes isso não ficou tão bem comigo. E eu confesso que depois que eu comecei a ler esse livro eu tive alguns pesadelos sobre o apocalipse. Até considerei parar de ler o livro em dado momento, porque a minha imaginação estava muito fértil. Mas aí eu já tinha lido metade e falei, não, tá, vou continuar. Continuei e terminei. Eu tava realmente gostando bastante do livro, até o momento em que eles chegam no Botafogo Praia Shopping, que é um shopping aqui do Rio de Janeiro, que também é conhecido como Escada Shopping, porque ele é essencialmente um shopping composto por 1.300 sei lá quantas escadas rolantes. Fato que, aliás, não foi bem aproveitado pelo livro. Mas o que me incomodou a partir dessa parte é que os personagens e as relações entre eles, de repente, mudaram bruscamente sem explicação nenhuma. Então o Gabriel, que era o namorado do Pel, de repente começa a se comportar como um babaca, sendo que ele tava numa evolução de personagem até então. Ele tava crescendo como pessoa, tava me parecendo que tava se tornando uma pessoa melhor a cada capítulo, e de repente ele surta e faz algo que eu achei que não combinou com o personagem e com o modo como ele estava sendo escrito. Além disso, a gente tem a reintrodução da personagem da Mari, que era assistente da Anitta, quer dizer, da Thalita, e que, de repente, do nada, rola uma coisa entre as duas e você fica tipo, eu perdi algo disso antes? Isso tava acontecendo? Então é basicamente a partir desse ponto que no livro, pra mim, as coisas pararam de fazer sentido. Eu não gostei de nada que veio depois dessa passagem pelo Escada Shopping, absolutamente nada. Então eu não entendi o que aconteceu no livro. Se o livro foi escrito por 2 autores, eu não sei se um escreveu metade, se um escreveu outra metade, e se esse foi o caso, eu só gostei de um autor, né, porque eu só gostei da primeira metade. Não sei se faltou uma edição ali melhor pra fazer sentido pras coisas mesmo. Inclusive, eu achei a cura pro vírus do zumbi uma coisa sem pé nem cabeça, não faz sentido nenhum. E no final eles até meio que questionam isso, mas assim... Então Viralizou pra mim foi um livro que, assim como várias músicas que viralizam, começa bem, começa agradável. Você gosta de estar ali, você gosta de ver aquilo, você gosta de ouvir aquilo, você gosta de ler aquilo. Mas aí, de repente, parece que o tempo daquela música, daquele livro, já se esgotou, então deixa de ser tão agradável. Tendo isso dito, se você gosta de leituras apocalípticas, eu ainda acho que Viralizou é uma leitura divertida e que pode ser legal pra você, especialmente se você for carioca. E desculpa se minha voz tá um pouquinho anasalada, mas eu tô me recuperando de uma gripe, então essa é a vida. Mas vamos partir agora para o nosso segundo livro, Guild. Guild é um livro escrito pela Raven Kennedy, tem tradução da Débora Isidoro e foi publicado no Brasil pela Astral Cultural.
que gentilmente me cedeu esse exemplar. Aliás, o Viralizou também e eu recebi da Galera Record, então muito obrigada, Galera Record. E muito obrigada, Astral Cultural, pelo Guild. E Guild tem uma premissa muito bacana, que foi o que me chamou a atenção pro livro desde o início. Guild conta a história da Auren, que é uma prisioneira e que é a posse mais valiosa do Rei Midas. Aquele carinha lá que transformava as pessoas em ouro, lembra? E ela é a posse mais valiosa dele porque ela é justamente uma humana de ouro. Só que nem a capa do livro bem diz, uma gaiola de ouro ainda é uma prisão. E a Auren vive nesse castelo incrível, porém aprisionada, numa gaiola enorme que se estende por todo o castelo, passando por vários quartos. Inclusive, isso é algo que eu tenho pra reclamar, porque a gaiola aqui da capa é pequenininha. Isso volta e meia me confundia mentalmente, porque eu tentava imaginar ela nesse espaço enorme, ainda que uma prisão, mas tinha uma prisão enorme. E aí eu voltava pra capa e tinha essa capinha falando que ela morava nesse quadradinho. E o início desse livro dá a entender que o livro vai falar sobre uma relação abusiva entre a Auren e o Rei Midas. Porque, né, era o que acontecia. Ela era uma prisioneira, mas ela ainda sentia uma paixão louca por ele, porque essencialmente ele era tudo que ela conhecia. E ele agiu como salvador dela, ainda que tenha colocado ela numa prisão. Só que, pelo menos nesse primeiro livro, a gente tem pouquíssimo tempo dela com o Rei Midas. Então a gente não consegue conhecer a relação deles o suficiente para realmente se apiedar dela ou para entender exatamente as coisas intrínsecas que tinham nessa relação. Porque apenas alguns capítulos após o início do livro, o Rei Midas some e a Auren meio que troca de lugar, porque o Rei Midas vai para outro reino e a Auren vai ter que seguir ele. Então começa essa questão toda do transporte da Auren. E aí, de repente, passa a ser uma narrativa de viagem, com a Auren finalmente podendo sair da gaiola, conhecer o mundo, interagir com as pessoas. Então você pensa, agora o livro, na verdade, vai ser sobre a libertação dela, sobre ela se descobrindo e tudo mais. Mas aí, de repente, acontece outra coisa no livro e meio que dá a entender que o livro, na verdade, agora vai ser sobre ela com esse outro carinha férico do outro reino tal, o reino da podridão. Então, se pra você não ficou muito claro sobre o que Guild é, eu confesso que pra mim também não. Eu terminei o livro sem saber exatamente o que eu tinha lido e confesso que sem curiosidade para os próximos livros. Claro que, beleza, até me pergunto assim, com quem que ela vai ficar, como é que vai ser, como vai se desenvolver a história, mas eu não consegui criar afeição suficiente por nenhum personagem pra, francamente, me importar. A Auren parecia muito sem noção mesmo, e só teve um personagem que a autora escreveu que eu achei um pouquinho carismático, mas ela matou ele logo em seguida. Então, sabe, o que está me apegando a Guild? Nada. Inclusive, eu devo falar aqui também, porque teve uma cena que me incomodou, porque nesse livro rola uma cena de estupro. Primeiro que antes dessa cena já tem algumas cenas que dão a entender que vai acontecer um estupro, só que aí esse estupro acaba sendo protelado, não acontece no momento que a gente achou que ele poderia acontecer, e acontece depois com outra personagem. E eu achei essa cena absolutamente desnecessária, por alguns motivos. Primeiro, foi uma cena descritiva, que não precisava ter sido, dava facilmente pra autora ter dado a entender o que aconteceu, ter deixado implícito, sabe? As coisas já estavam ali, o leitor não é burro, ele consegue somar 1 mais 1. Segundo, eu acho que ela não serviu um propósito, porque não fez com que a personagem que sofreu isso crescesse na história de algum modo, e também não era o único modo de botar essa narrativa pra frente. Que depois dessa cena tem uma revelação que é importante pra história, mas eu acho que essa revelação poderia ter acontecido por N outros motivos. Então essa cena realmente me deixou um gosto ruim na boca, e se eu já não tava curtindo muito o livro, ela realmente enterrou ele pra mim nesse momento. Tendo isso dito, vou falar uma coisa positiva, que é que a escrita de Guild realmente é bem levinha, então você vai lendo assim despretensiosamente, sabe? Quando você vê, você já leu uns 10 capítulos. Então é um livro que, se você estiver gostando, passa rápido. Mas se você não estiver curtindo tanto, passa rápido, só que você se distrai muito. Que nem uma amiga minha falou, ela viu uma mosca e começava a prestar atenção na mosca e esquecer que estava lendo o livro. Então Guild ficou aquém das expectativas para mim. Não rolou muito comigo. E tendo isso dito, chegamos no terceiro livro de hoje, que foi a minha leitura favorita dentre esses 3, que é Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman e trazido pelo Brasil pela Rocco, com tradução do Paulo Chagas de Souza. E eu quis ler Um Homem Chamado Ove, não porque eu li a sinopse e achei interessante, apesar de eu ter lido também e ter achado interessante, não porque a capa é bonita, apesar da capa ser bonita, mas porque eu amei esse nome. Eu amei o nome Um Homem Chamado Ove. Inclusive, palmas pra tradução desse livro aqui pro Brasil, porque em inglês não é Ove, é Otto. E se fosse Otto aqui em português, ia ficar muito mais sem graça. Ia ser só aquele cara da tirinha de jornal, sabe? E eu não ia ter
o imaginário e a diversão que eu tive com o Ove, tendo esse nome, Ove. E esse livro conta essencialmente a história de um senhor que não quer mais estar ali. Ele sente que ele já viveu, já fez tudo o que ele precisava fazer, então agora é hora de partir. Porém, ninguém quer deixar ele fazer isso, então, por uma coincidência ou por outra, os vizinhos sempre acabam interferindo no destino dele, ele nunca consegue fazer aquilo que ele realmente queria fazer. E o livro descreve o Ove como um cara de uns 60 anos, assim, mas no meu imaginário, o Ove era tipo o velhinho do Up, sabe? Um cara de pelo menos 80 anos. Nossa, ele era igualzinho ao Carl do Up no meu imaginário. Então, quando o livro falava que ele tinha 60 anos, eu completamente ignorava e imaginava ele cópia e cola do Carl. E é isso aí. E esse foi um livro escrito com muita sensibilidade em alguns momentos, então tinha momentos muito sutis que me emocionaram muito, justamente porque eles não eram escrachados, mas eles tinham uma frase ou outra que era muito bonita e que às vezes concordava muito com o que eu pensava sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. Então, em pequenas passagens, em pequenos gestos dentro da história, eu me pegava sorrindo, me pegava ficando triste, me pegava ficando emocionada. Teve uma passagem, acho que mais ou menos na metade do livro, que me fez lacrimejar. E eu pensei, caramba, não acredito que eu chorei lendo esse livro. Mas aí eu pensei, não, tá, eu não chorei, eu só lacrimejei. Só que aí, mais pro final do livro, teve outra passagem que me pegou de jeito, e aí sim eu chorei. Primeiro eu lacrimejei, né, e depois caiu uma lagriminha assim, e eu até tirei uma foto, porque eu falei, cara, quanto tempo que isso não acontecia comigo. E agora não deu mais pra negar que eu chorei com um homem chamado Ove. Então foi um livro que eu achei muito bonito, assim, ele é engraçado na medida certa, ele é belo na medida certa, ele é emocionante na medida certa, ele é apaixonante numa medida muito boa também. Diferente de Guild, que eu não me apeguei a nenhum personagem, aqui eu conseguia enxergar todos os personagens que existiam dentro dessa história e conseguia sentir afeto por eles. Desde o Ove, né, que é um cara anticarismático, mais carismático do mundo, até o Jimmy, o vizinho dele, até a Parvanette. E, enfim, todos os personagens que envolviam essa história. Eu acho que a relação do Ove com o arqui-inimigo dele, né, o vizinho dele, também foi muito bem construído. Eu acho que isso acrescentou muito à história. E como não falar também, né, da relação do Ove com a esposa dele, assim. Que coisa mais linda, sabe? O Ove era esse cara durão que na vida dele sempre só fazia as coisas certas, sempre foi um cara comprometido. E um dia ele viu essa mulher no trem e se apaixonou e quis conversar com ela, e aí ficava pegando o trem na hora errada, se prejudicando, indo pro outro lado do mundo só pra poder falar com ela. Como não se apaixonar por isso, sabe? É uma história muito bem narrada. Então é isso, me pegou de jeito, assim, de um modo que eu não estava esperando, mas que eu estava torcendo para que fosse acontecer. Agora, eu faço duas críticas a Um Homem Chamado Ove. Uma que eu percebi enquanto eu estava lendo, que é que eu acho que o autor exagerou um pouquinho, assim, na descrição do Jimmy, porque, assim, o autor sempre narra, né, pela visão do Ove, então é aquela visão quadrada, um pouquinho antiquada e tudo mais, e ele sempre acaba ressaltando que o Jimmy é gordo, que o Jimmy tem sobrepeso, que o Jimmy come demais, tudo mais. E isso na primeira ou na segunda vez achei ok, sabe? Porque faz parte realmente do modo como o Ove veria o mundo. Só que depois de um tempo pareceu que ele forçou isso um pouco demais, então eu achei que beirou a gordofobia ali na descrição do personagem do Jimmy. Eu acho que se simplesmente na edição tivessem cortado, sabe, essa repetição uma ou duas vezes, já não teria essa impressão. Mas acaba que foi algo que me incomodou um pouquinho lendo. Um Homem Chamado Ove é um livro muito bom. Foi uma das leituras que eu mais gostei dos últimos tempos e ele com certeza se destacou positivamente. Tá muito longe de entrar na lista, assim, de livros favoritos da vida, mas foi uma leitura muito legal, assim, eu gostei muito de ler. Eu recomendo sim Um Homem Chamado Ove. Eu recomendei pro meu pai, recomendo pros meus amigos, recomendo pra vocês agora, se vocês tiverem interesse. E é isso, essencialmente essas foram as leituras de março / início de abril. Como eu juntei esses três num vídeo só, eu não vou dar um pão pra cada um, mas como eu não tô dando um pão, talvez você possa fazer um julgamento aí e me dizer que pão você acha que esses livros seriam, caso você já tenha lido o livro, ou então através do meu próprio julgamento. Vai que. Gostaria de agradecer mais uma vez às editoras Rocco, Record e Astral Cultural por terem me dado um exemplar desses livros, e também gostaria de agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito, comenta aqui o que você achou e nos vemos no próximo vídeo. Aliás, deixo aqui um convite pra você. Até o dia 21 de abril desse ano, você pode me mandar por e-mail livrosepão@gmail.com o link do seu perfil do Scoob, do Goodreads ou então uma foto da sua estante para
eu julgá-la, pra eu falar o que eu acho do seu gosto literário de modo bem humorado, claro. Então fica aí o convite. E é isso, espero que vocês tenham gostado, nos vemos em breve. Tchau, tchau!